Olá pessoal, tudo bem? O tema da vez do nosso grupo de estudo em teoria do apego é parentalidade. E embora possa parecer um tema específico para quem trabalha com orientação parental, né? Para quem trabalha com crianças, eu ouso dizer que ele é um tema que tem cadeira cativa no consultório de qualquer profissional de psicologia. Sabe por quê? Não existem temas que sempre vão chegar lá em algum momento do processo terapêutico? A decisão, de tornarmos, em um dado momento da nossa faixa etária, da vida reprodutiva feminina, ou mesmo eu já tive o privilégio de acompanhar essa decisão junto a homens, que estão ali, e aí, quero, não quero, posso, não posso, devo, não devo, Como é que é esse momento para quem tem a oportunidade de decidir sobre tornar-se uma figura parental, assumir o lugar de ser a base segura de alguém? Eu acho um mega privilégio quando eu tenho uma oportunidade de refletir junto com alguns pacientes e maturar essa decisão, que é uma decisão tão importante. A gente, e vejo enquanto mulher principalmente, que essa é uma conquista da nossa época, A gente sai dessa parentalidade compulsória, Então, nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer, Esse é o nosso ciclo determinado. E hoje a gente questiona, e faz desse cenário de possibilidades um lugar de reflexão. Uma reflexão que não vem muito fácil, que vem muito acompanhada de angústia, de julgamento, de medo. E levanta a possibilidade da gente pensar o que é que nos faz tornar, desejosos por construir exercer esse papel parental, Construir essa família nos mais diversos formatos que ela pode assumir hoje. E uma das coisas que me preocupa muito, é o quanto as redes sociais e hoje, gente, essa questão inclusive das inteligências artificiais, elas podem influenciar de uma forma a reforçar a idealização que nós temos, de gerar uma vida, de ter um filho. Vamos pensar aqui, essa semana eu recebi de uma paciente fotos de um aplicativo onde ela e o marido, jovens que ainda estão naquele momento de lutar pela sobrevivência financeira, construir, patrimônio, sonhos, estabilidade profissional. E no meio dessa ascensão, que demora um pouco mais, até porque eu acho que a gente hoje, nessa geração, quer conquistar muito mais coisas e mais rápido do que os nossos pais, conquistaram, Eu escuto muito isso, meu pai falar, uma casa própria eu só tive quando, uma viagem internacional eu só fiz quando, e a gente, é uma geração que busca tem mais ambição, e a gente passa mais tempo nesse processo de super especializar-se e de ir em busca, do que é possível para nós nessas conquistas sem fim. E a maternidade, a paternidade, para quem tem esse privilégio de decidir, de escolher o momento de planejar, precisa entrar e se encaixar ali, Então, quais são as nossas motivações para isso? Essa paciente que me mostrou esse aplicativo, que trouxe fotos da possível criança, que ela geraria com o seu marido, as fotos lindíssimas, e não é só uma criança, é uma criança nos braços dela, que tem feições de grávida, que muda, ali o semblante, aquela roupa maravilhosa. Então tem ela gestante, tem ela puérpera, linda, maquiada, com um bebê maravilhoso, que tem os olhinhos dela, o narizinho ali do pai. Gente, lindo, tudo lindo, E você olha para aquilo, eu fico me perguntando o impacto, porque eu não sei vocês, mas, meu Deus,
o alimento para o nosso desejo narcísico de continuarmos ali, né, na figura daquele filho, olha, o melhor de mim e o melhor do meu marido sendo reproduzido naquele aplicativo. Eu fiquei estarrecida, eu quase não consigo continuar a sessão com ela. Ela teve que, calma Raquel, respira, né? Do tanto que aquilo mexeu comigo. Saber que é mais uma ferramenta de criar idealizações sobre as verdadeiras motivações aí, sobre o que é ter um filho nos braços, né? E me lembrei das leituras necessárias, né, de todo o material do André Solomon, né? Quem não conhece, gente, eu indico fortemente esse livro chamado Longe da Árvore. E eu vou ler aqui o primeiro parágrafo do livro, para a gente começar aqui, ó, com uma reflexão importante. Ele começa questionando o que eu usei várias vezes aqui nesse vídeo, do termo reprodução. Olha só, ele diz: não existe isso que chamam de reprodução. Quando duas pessoas decidem ter um bebê, elas se envolvem no ato de produção. E o uso generalizado da palavra reprodução para essa atividade, com a implicação de que duas pessoas estão se trançando, né? Aquela trança genética, aquele a gente vê lá, juntas, é na melhor das hipóteses um eufemismo para confortar os futuros pais antes que eles se metam a fazer algo que eles não têm o menor controle, né? Então, sabe, ele já começa esse livro, que é um livro, ó, gente, de 1000 páginas ou mais, jogando na cara da gente que reproduzir, né, criar uma cópia, criar uma extensão de mim, me ver ali naquele outro, claro, me ver o que eu quero ver, né, a parte bonitinha aqui do meu nariz. É uma grande ilusão, né? É um grande perigo, porque nesse livro especificamente, ele vai falar sobre os tantos modos de frustração desse desejo parental, né? De ter um filho perfeito, que continue a minha linhagem, né? Apresentando tantas formas de ser diferente, né? De frustrar esse desejo da idealização e da perfeição, e vai falar o quanto são inúmeras famílias aqui que se tornam infelizes em rejeitar os seus filhos diferentes. E ele diz, né, a partir da história dele, da história da homossexualidade, ele traz histórias sobre o autismo, a síndrome de Down, o nanismo, a surdez e tantas outras condições que ferem essa idealização e que pedem, né? Na verdade não pedem, né? Exigem, precisam que os pais transformem, né, a sua frustração em relação a esse filho ideal, lindo, perfeito, né? E construam uma fonte nutritiva ali de amor, de amparo, de estímulo adequado, de condições de dar ainda mais suporte a esse filho que chega do jeito que ele é, com as necessidades únicas que ele vai ter, né? Então, eu indico fortemente, né? Tem um outro livro que se chama aqui, ó, O Filho Antirromântico. Esse livro fala sobre um casal, né, que decide, planeja ter um filho, e esse filho tem um quadro de hiperlexia, autismo, e é um lugar muito verdadeiro dessa mãe que se frustra, dessa mãe que vem de uma família de intelectuais, que é professora, e de repente vê um filho com dificuldades, né, cognitivas, relacionais. E como é difícil entrar nesse lugar de reconhecer o sofrimento, de reconhecer as rejeições, de elaborar e partir para a luta, né? Então, gente,
eu queria deixar aqui, né, um pouco da reflexão, além das indicações dos livros fortemente, que a parentalidade, o desejo, a decisão de tornar-nos figuras de referência de cuidado para um ser, precisa admitir primeiro e antes de qualquer coisa que esse ser possa ter a liberdade de existir nesse mundo da forma como ele é, né? Sem que os nossos desejos, estimulados cada vez mais por essas redes sociais, por esses aplicativos e inteligências artificiais, corrompam a possibilidade da gente oferecer uma aceitação, né, incondicional. Até gaguejo para falar essa palavra, porque eu acho que nós humanos ainda não alcançamos esse lugar, né, do incondicional. Mas que a gente faça um exercício, né, de olhar verdadeiramente para as nossas sombras, olhar para aquilo que a gente considera feio, né, ou que eu não admito que possa existir em mim, desconstruir esses ideais e deixar vir, né, os nossos filhos com a beleza e com as diferenças e com as qualidades e defeitos que ele tiver de vir, né? E a gente possa amá-los de forma integral, né?